Estava na nossa liturgia, que é o Salmo de número 63. Eu peço a você que abra a sua Bíblia junto comigo. Nós teremos duas mensagens nesse Salmo. Hoje será a primeira parte do nosso aprendizado aqui, junto ao salmista Rei Davi. Durante a liturgia foi lido todo o Salmo, mas nós vamos ler hoje até o versículo de número 4 para a nossa instrução. Salmo 63, de 1 a 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós oramos em concordância, sabendo que é o Senhor que faz com que essa palavra seja viva e eficaz em nossas vidas. Por isso, ilumina-nos com a Tua verdade, com o Teu poder, para que saiamos daqui abençoados pelo Senhor. Por isso, oramos em Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto do Salmo 63 é um texto muito conhecido. Alguns até usam como referência para alguns cânticos as verdades desse salmo. E eu, talvez, junto com os irmãos, ao ler esse salmo, eu me sinto abençoado por algumas verdades que estão aqui. Talvez o ar, o ambiente que nós encontramos o salmista neste salmo é um ambiente muito especial. Uma declaração de confiança, uma declaração de dependência, uma declaração de adoração, uma declaração de devoção a Deus. Nós vemos isso o salmo inteiro, uma declaração de confiança diante daquele que é o Deus dele, o Deus forte. Mas é preciso talvez colocar um pouco mais de contexto para que a gente possa entender aquilo que o rei Davi está colocando. Eu sei que alguns irmãos têm completa noção sobre a história do povo de Israel e quem é o personagem rei Davi. Mas não custa nada lembrar. E o rei Davi foi o rei ilustre da nação de Israel. Deus escolheu um povo para chamar dele. Povo de exclusividade sua, um povo que ele fez aliança. Esse povo ele chamou desde Abraão, e a descendência de Abraão é a nação de Israel. E chegou um tempo durante a história de Israel que foram levantados reis. E o rei Davi foi um rei segundo, aliás, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Quando nós vamos estudar a história do povo de Israel, vamos ler, por exemplo, o livro de Reis, ou o livro das Crônicas dos Reis, nós vamos ver que o rei Davi é sempre colocado como referência. Porque a descendência de Davi sempre tem um espelho, que é o próprio Davi. E quando se fala de um rei, como o rei Uzias, ou o rei Ezequias, ou Zedequias, foi um rei bom, mas não tão bom como o seu pai, Davi. Davi é um personagem emblemático da história do povo de Israel, alguém que foi tirado de trás das malhadas, alguém que foi visto quando ninguém mais viu, porque Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o coração, assim como ele falou para o seu profeta Samuel. E Davi é levantado como rei, um rei que luta pela sua nação, um rei que conquista novamente as fronteiras que haviam sido tomadas pelas nações vizinhas de Israel, que vence muitas batalhas contra os filisteus, que eram um povo de constante luta, de constante conflito com o povo de Israel. Por essas e muitas outras, em especial nas referências em relação à liturgia e à adoração, o rei Davi é colocado como uma grande referência para o israelita.
Não é à toa que no símbolo do judaísmo ou do israelense hoje, da nação de Israel hoje, existe aquela famosa estrela de Davi, que na verdade, para quem teve contato com o hebraico, sabe que são a combinação de duas letras, os dois dalets, que formam aquela estrela de 6 pontas, porque o nome de Davi tem 2 Ds, mais ou menos assim no hebraico, né? Tão importante é a figura desse homem de Deus. E nós, quando olhamos figuras como essa, personagens como essa, que é o próprio rei Davi, nós tendemos a olhar a este homem como alguém separado da realidade. Nós tendemos a colocar os heróis como pessoas inalcançáveis, ou pessoas perfeitas, como pessoas que não têm erro, não têm falha, que alguém caminhou sempre num caminho pleno de santidade. E eu lembro de algumas leituras bíblicas que nós fizemos na igreja, e alguns irmãos e irmãs, quando estavam lendo o texto de Samuel, lendo os textos de Reis, e se abismavam com a história de Davi. Porque liam a história de Davi e falavam, não, mas não parece o Davi que eu sabia. O Davi que eu aprendi não era esse aqui, cheio de pecado, cheio de coisa errada. Sim, Davi, ele tem toda uma história de complicações, e em especial com sua família. No cabeçalho desse salmo está assim, Salmo de Davi, na sua Bíblia deve estar assim. Por isso, às vezes na projeção é bom, porque facilita, mas na Bíblia tem mais detalhes, tá? No caput, né, no cabeçalho do salmo está assim, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. E sabe o que é interessante? Quando a gente vai procurar na Bíblia o lugar, ou o momento onde Davi estava no deserto de Judá, é um momento tão difícil quanto o que está escrito no Salmo de número 3. Davi vai para o deserto de Judá, fugindo do seu filho, Absalão. Eu não sei se você conhece a história do filho de Davi. Eu recomendo que você leia depois, 2 Samuel, a partir do versículo 14, 15. Você vai ler a história de Absalão e o golpe que ele tenta dar contra o seu pai. Não somente Absalão, mas muitos da corte, vamos dizer assim, se insurgem contra o rei Davi. Eu não sei se fica aparente ou fica tão claro toda a mistura da realidade familiar de Davi. Os irmãos que têm a oportunidade de ler, e eu recomendo que façam isso, leiam a história do rei Davi, você vai ver coisas que você não esperaria ler na história de um homem de Deus. Onde um filho se apaixona pela sua meia-irmã. Onde um filho mata outros irmãos. Onde um filho tenta a morte do seu próprio pai para assumir um trono que para ele já era prometido. Ou pelo menos esperado. Nós vemos muitos problemas na história do rei Davi, especialmente com relação à família dele. E eu fico imaginando, queridos, Davi no meio do deserto de Judá. Talvez à noite, né? Na verdade, eu estou me espelhando, talvez me colocando um pouco na minha interpretação, mas eu fico imaginando ele à noite, pensando em tudo o que estava passando. E ele começa com o primeiro versículo desse salmo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. Meus irmãos, sabe o que eu acho interessante nesse primeiro versículo? É que Davi não tinha nenhuma estrutura. Avalie, pense comigo. Pense comigo. Alguém que era rei, que tinha a palavra última sobre as questões de Estado, de governo, de autoridade em todo o seu povo. Não tem mais o governo da sua própria casa, não tem o governo mais do seu reino, não tem o governo nem de onde pode ficar, porque ele está sendo caçado. Não tem o apoio político e não tem o apoio da sua própria família, que havia se insurgido contra ele. Eu fico imaginando o coração de Davi em frangalhos, despedaçado, sem estrutura. Eu fico imaginando Davi olhando para toda a sua realidade e percebendo apenas um ponto de estabilidade na sua existência. Percebendo a única coisa que, de fato, demonstrava força em sua vida. E ele declara, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. E ele fala, eu te busco
ansiosamente. E a palavra aqui, ansiosamente, não é uma ansiedade de desespero. Sabe quando a gente é criança, né, e às vezes nós queremos alguma coisa, queremos muito alguma coisa, a gente nem dorme. Às vezes não precisa nem ser criança, né? Às vezes, a gente, até hoje, né? A gente quer uma coisa, a gente vai ter amanhã alguma coisa, a gente nem consegue dormir, fica ali pensando, mas na boa expectativa da coisa. Esse é o sentido de ansiosamente, que está nessa palavra aqui no original. É uma ansiedade boa, uma expectativa grande e especial. E ele fala que essa é a expectativa que ele tem sobre Deus. O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, nessa primeira parte do Salmo 63, é a importância da busca ou do buscar a Deus. Os 4 primeiros versículos desse Salmo vão falar de forma muito clara sobre a realidade da adoração. E nós precisamos colher esses princípios valiosíssimos para as nossas vidas. Na sequência do versículo 21, ele diz: a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, sedenta, terra exausta, sem água. Eu não sei se você já teve uma situação de grave sede. Nesses últimos dias, eu acho que não foi tão difícil, né? O calor que estava aí, sensação de sede, a gente suando bastante. Esses dias eu estava em casa, eu tenho uma garrafinha de 1 litro, né? Mas é uma garrafa de 1 litro, que eu fico medindo quanto de água eu tenho que beber. Os médicos recomendam 2 litros por dia, né? Eu não sei. Aqui eu sei que eu bebo pouquíssima água normalmente, porque como normalmente é frio, a gente pensa que não tem sede, ou que não precisa de água. Mas no dia de calor a gente sente. Mas sabe aquela sede que às vezes gruda a garganta? Que a língua fica espessa? Que você, puxa, eu queria tanto, mas não é um copo d'água. Sabe aquele copo d'água gelado? Que fica suado? Bem isso, aquele suado, você bebe, eu quero mais, né? Quero outro, quero um pouco mais. Não, isso eu quero, sedento de água. A ilustração que Davi faz em relação à expectativa que ele tem de Deus, e em especial naquele momento, é dessa sede de Deus, necessidade de Deus. E aqui eu gostaria de falar um pouco, porque nem sempre nós observamos a nossa vida com Deus como uma necessidade. Nós olhamos como uma escolha. Algo que é opcional. Algo que eu posso fazer que os outros não fazem. Se eu faço, eu já estou acima da média. Estou melhor que muita gente. Que se eu vou à igreja, olha, já estou diferente de boa parte da população. Agora, se eu vou à igreja e leio a Bíblia, bom, aí já estou no nível especial. Se eu vou à igreja, leio a Bíblia, vou na quarta-feira, aí sim, eu já estou, né, quase pastor, né? Agora, se eu faço, vou no gel, venho no grupo de... Aí sim, né? Aí eu já estou pronto. Tudo que eu tinha para fazer da fé, fiz. Fiz além do que é necessário. Fiz além do que é pedido. Já fiz mais do que todo mundo. Já fiz mais do que precisava fazer. E esse é o problema muito comum da forma como nós olhamos para a fé ou para Deus, como se querer Deus fosse opcional, buscar a Deus fosse opcional. E esse é o maior engano da nossa existência. Esse é o maior engano do mundo hoje, que não discerne a Deus. Porque para eles, Deus é opcional. É uma opção que eu faço ou uma opção que eu deixo de fazer. Para aqueles que sabem a verdade da sua própria existência, que entendem o que é ser por aquilo que o próprio Criador disse ser para sermos, entendem que Deus não é uma opção. Buscar a Deus não é uma opção. E por não ser uma opção, há consequências tanto para o buscar, como há consequências para o não buscar. Eu tenho uma amiga que ela tem severos problemas renais, porque ela não sente sede. Ela não tem sede. Ela passa o dia inteiro e não bebe. Você bebeu água hoje? Não, não bebi.
Você passou o dia inteiro, e não é meio aqui do Paraná não, é do Ceará. Então imagine, aquele calor médio, né? Dos 33, 35 graus, passar o dia inteiro e não beber água. Porque não tem o impulso da sede. Tem pessoas que nem gostam do gosto, né? Se assim a gente pudesse dizer, do gosto da água, e por isso não bebem. Tem que beber com suco, com alguma coisa. Às vezes as pessoas, em relação a Deus, são assim. Não percebem que têm sede. E estão sedentos. Estão áridos. Estão exaustos. Estão com aquele solo quebradiço, trincado. Tamanha a aridez dele. O salmista Davi vai dizer que assim é ele, diante de Deus. E por isso ele busca a Deus, por isso ele busca ao Senhor. No versículo 2 ele vai dizer, assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. E aqui, santuários, se nós estamos localizados no rei Davi, nós não temos ainda o templo de Salomão. Nós temos o tabernáculo feito. O santuário é o lugar da tenda que era carregada, a tenda que poderia ser desmontada e montada. A tenda formada por Abraão, por Moisés, desde o deserto. Sabe um aspecto interessante? Que às vezes não está tão aparente, mas eu quero convidar você a perceber, que na realidade da adoração, nós temos duas fases. Uma individual e a outra coletiva, pública. O versículo 1, nós vemos Davi falando sobre o anseio do seu coração em buscar a Deus. E no versículo 2 nós vemos o anseio dele no lugar onde Deus se faz presente diante do seu povo. Porque o tabernáculo, o santuário, a tenda da congregação, ou qualquer nome semelhante a esse, se refere ao lugar onde Deus se fazia presente, onde estava a arca da aliança e onde Deus demonstrava e aparecia e revelava a sua glória diante de todo o povo. O lugar onde Moisés estava diante de Deus, e ao sair deste lugar, santíssimo lugar, o santo dos santos, o rosto de Moisés resplandecia, porque acima daquela... acima da tampa do propiciatório, ou da tampa da arca, Deus revelava a sua glória. O lugar onde o sumo sacerdote, nos tempos de Jesus, ao entrar, entrava puxado por uma corrente, com sinos, porque poderia acontecer como acontecia regularmente, e esse era o temor dos sumos sacerdotes, entrar no santíssimo lugar, no santo dos santos, e ser fulminado por causa do seu pecado, e por causa do pecado do povo. É o lugar onde Deus demonstrava não somente a sua glória, mas também a sua justiça. Lugar onde o povo encontrava a presença de Deus. O nosso culto precisa ser individual, mas ele precisa também ser coletivo. É muito comum que nós aprendamos errado, porque recebemos errado e ensinamos errado por causa disso. Achando que o nosso culto ao Senhor é aquilo que nós reservamos no dia de domingo, para estar aqui na igreja, para cultuarmos ao Senhor com cântico, com a leitura da palavra, com orações. E aqui se resume a vida cristã. Não. Nós temos algo antes do culto público, que é o culto individual, o culto devocional, a nossa adoração pessoal a Deus. Por isso que todos os pastores da face da terra sempre vão dizer, queridos, não deixe de ler a Bíblia. Meus irmãos, separe um tempo de oração, lembre das palavras de Jesus. Entre no teu quarto, feche a porta atrás de ti e ore em secreto, que teu Pai em secreto te responderá, te ouvirá. Nós precisamos lembrar que antes de virmos para a igreja, nós podemos cultuar a Deus em casa. Podemos cultuar a Deus individualmente. Precisamos cultuar a Deus individualmente. É normal que nós venhamos à igreja e pensemos na igreja como se fosse uma grande borracharia. Sabe? Que é o momento do concerto. Que ninguém procura borracharia quando não está precisando. E o pior é que a gente procura uma borracharia e não acha, né? O pneu está furado e você fica aquele desespero, não tem uma borracharia.
Onde é que tem uma borracharia? Não, daqui a 5 quilômetros ali, se ele estiver lá. Às vezes a gente entende a igreja como se fosse uma borracharia, de que no momento do aperto, no momento que furou o pneu, eu vou lá para estancar, para resolver, para ter o conserto, para poder continuar. A igreja não é uma borracharia. Ou pelo menos, a igreja não é só uma borracharia. Porque em alguns casos a borracharia vai estar sempre aberta. E Deus usa muitas vezes de alguns pregos para nos trazer ao conserto dele. Mas a igreja não é só uma borracharia. A vida cristã não é alimentada por furos. A vida cristã não é alimentada pelos percalços. O buscar a Deus não é alimentado pelo desespero da existência. O buscar a Deus não é alimentado pela nossa ansiedade que não sabe lidar com os problemas da vida. O buscar a Deus, ele vai além das circunstâncias. Nós buscamos ao Senhor. E às vezes devemos até nem conseguir dormir por buscarmos a Ele com alegria, com ansiedade. Por isso, nunca deixe de reservar um momento do seu dia, seja de manhã, seja de noite, para ler uma porção da palavra. Nunca deixe de reservar um momento do seu dia para orar uns pelos outros. Mas entre o culto individual e o culto público no santuário, no templo, há algo que nós podemos encaixar também, que é o culto familiar. Nós que estamos no começo do ano ainda, né, se a gente pode dizer, começo de fevereiro é começo do ano, né? Agora que o ano está começando, né, passou janeiro, está começando agora o ano, né? Para alguns que vão começar os estudos, né, que vão começar algumas atividades em específico, está começando agora o ano. Então aproveite para colocar ainda que está começando o ano, um momento para você reunir a sua família, para vocês poderem orar juntos, para vocês poderem ler a Bíblia juntos. Nem que seja 1 minuto, lute por 1 minuto, como se fosse o minuto mais valioso daquele dia. Ansiosamente busque ao Senhor, como se fosse a água do seu dia para beber. Talvez na vida do seu filho, talvez na vida da sua esposa, talvez na vida do seu marido, essa oração seja a ação de Deus para abençoá-lo. Aproveite essa oportunidade para ser bênção, para cultuar a Deus nas suas casas, nos seus lares. Não sejam engolidos pelo dia a dia, não sejam engolidos pelas demandas, porque sempre tereis convosco as demandas. Mas enquanto o noivo está, estejamos com o noivo. Enquanto temos a Cristo para buscá-lo, vamos buscar dentro das nossas casas. Busquemos ao Senhor como família. É certo que alguns dos irmãos não têm a família perto para buscar. Às vezes, alguns irmãos têm a família perto, mas não tem ninguém para orar junto. Então você tem a igreja para te acompanhar. Você tem a igreja para não caminhar sozinho. Mas não veja a igreja como uma borracharia. Veja como um centro automotivo, hein? Eu gostei da imagem. Tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa a ser servido. Tem muito mais coisa para abençoarmos e sermos abençoados na igreja. Davi, ao escrever, claro, ele não pensava em borracharia, não pensava em centro automotivo, não pensava em nenhuma dessas redes de comércio para automóveis. Mas ele vai dizer no versículo 3, que a graça, fala assim, porque a tua graça é melhor do que a vida. Olha que interessante, porque esse versículo é muito bonito. Mas às vezes a gente não entende o que esse versículo quer dizer. A gente talvez entende, mas só vai até certo ponto do que quer significar esse versículo. Vamos fazer um exercício aqui fácil. Os adolescentes aí que estão se preparando, né, estudando, daqui a pouco vai fazer vestibular, já fizeram vestibular, daqui a pouco, não só os adolescentes, mas os jovens que estão na faculdade, pensem em vocês, o esforço do trabalho de vocês, e os adultos que já estão trabalhando também, pensem com vocês, não precisa ninguém dizer. Que salário seria um salário ideal? Puxa, né? Cada cabeça é uma sentença, né? Cada cabeça é um salário diferente. Mas imagine um salário que você tenha condições de ter uma vida tranquila. Claro, algo que não vá, por exemplo, fazer você profanar o nome do Senhor, né, como por faltar, e nem se esquecer do Senhor porque tem demais. Pense num salário que você vai poder fazer tudo o que você precisa, tudo que te é como demanda, das coisas naturais da vida e das coisas que você pode fazer que vai te trazer alegria.
Imagina um salário que vai ser um salário assim, puxa, com esse salário eu não preciso mais estudar para vestibular, não preciso mais estudar, fazer mestrado, não preciso mais me concorrer para outras vagas de emprego, com isso aqui eu vou me estabilizar. Na cabeça do adolescente, às vezes, né? Não, com R$1.000 eu já estou feito, né? Se eu tiver R$1.000, meu Deus do céu, não sei nem onde vou gastar R$1.000, né? É um dinheirão. Para outras cabeças, R$1.000 você não faz nada. Para algumas realidades, 3.000, 4.000, claro, quanto mais dinheiro, mais o coração do homem quer inventar gasto, né? Às vezes a pessoa ganha R$500.000 e falta dinheiro. Mas imagine uma vida onde você tem um salário que é suficiente, onde você olha para a tua vida, pensa, meus filhos estão encaminhados, eu tenho um plano de saúde aí que se eu precisar alguma coisa, eu corro para ele, eu tenho um carro aí que vai me levar para os lugares, um carro confortável, eu tenho aquilo que, se eu for ao mercado, eu não preciso deixar de comprar nada porque eu tenho o suficiente. Esse tipo de padrão. Quando eu coloco isso, o exercício que eu quero fazer é de olharmos para uma vida boa. Porque todos nós trabalhamos por uma vida boa. Lutamos por isso. Não uma vida boa de não querer fazer nada, mas uma vida que seja organizada. Nós lutamos, batalhamos, nos organizamos, planejamos, gastamos, deixamos de gastar, pensando nisso também. Agora imagine o que ele está falando aqui. A graça é melhor do que a vida. Eu tenho certeza que aos pais ou às pessoas que precisam liderar as suas famílias, as suas casas, que muitos problemas acometem as famílias. E eu sei que você sabe que um dos maiores problemas, ou o maior desencadeador de problemas dentro da família, é a falta do dinheiro, ou o mau uso do dinheiro. Quando falta dinheiro, até aquilo que não é problema vira problema. Sabe, fica na preocupação, não consegue dormir, começa a ficar um monte de pilha, um monte de zumbido, um monte de mosquito, abelha, surge todo tipo de problema na cabeça. E muitas vezes nós achamos que o dinheiro é que vai resolver os nossos problemas também. Por isso não é tão raro nós encontrarmos pessoas fora da igreja, às vezes dentro da igreja, na expectativa da mega da virada, né, ou na mega acumulada. Porque no dia que eu ganhar isso, puxa, não, aí eu dou até uma oferta para a igreja, né? Faz aquela faz esse, Deus, toma lá da cá, né? Se o Senhor me abençoar, eu abençoo a igreja. Olha que benção. Na verdade, eu pessoalmente vejo que Deus normalmente caminha por caminhos mais emocionantes, né? Deus faz surgir água no deserto, Deus faz brilhar no meio das trevas, Ele faz milagre, Ele não precisa muito desses recursos humanos, não. Tá bom que acertar esses 6 números não é a coisa das mais fáceis do mundo, né? Mas eu vejo o milagre de Deus por outros recursos, por outros meios. Ele tem um jeito dele de fazer a sua glória ser manifesta. Mas, às vezes, a expectativa do coração é essa. Que vai surgir uma soma que vai me ajudar, vai surgir uma oportunidade que vai resolver. Eu não duvido que Deus faça, duvido um pouquinho pela Mega Sena, mas não duvido que Deus abra oportunidades para abençoar o seu povo. E Ele, de fato, faz. Nós precisamos caminhar na direção daquilo que Ele já nos instrui, devemos fazer um bom trabalho, devemos nos esforçar, aquilo que vier às nossas mãos, fazer conforme as nossas forças, fazer as coisas não por obrigação ou por temor dos outros, mas fazer as coisas por amor a Deus, fazendo tudo para Deus. Quer comer, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Exatamente nesse aspecto e nesse sentido, a prosperidade do Senhor vem. Ele tem os caminhos para prover. Agora, voltemos novamente para o versículo 3, ele vai dizer que a graça é melhor do que a vida. Imagine a melhor qualidade de vida que você pudesse imaginar. Com todos os confortos que a tua alma almeja. Com todos os benefícios que o conforto do melhor, do bom e do melhor pode te trazer. Agora, compare ao lado disso, que a graça do Senhor é melhor. Queridos, eu não sei vocês, mas eu lembro quando eu pensei isso, às vezes não parece que é verdade. Sinceramente, claro, hoje não, hoje a gente compreende um pouco melhor. Mas em algum momento, talvez na minha vida, eu pensava, ou pensei, eu não sei se é tão melhor mesmo. Porque o que a graça me oferece?
O que é que a salvação me oferece? Na verdade, eu tenho um monte de aviso preocupante que o próprio Jesus me dá. Olha, em teu nome, ou bem-aventurados sois vós, quando mentirem, disserem todo mal, vos perseguirem, por causa do meu nome. Eu falei, mas por que tem que fazer isso? Por que eu vou sofrer desse tanto? Olha, tem de bom ânimo. Apesar das aflições do mundo, eu venci o mundo, mas tenho um bom ânimo. Vocês vão ter aflições. Mas por que eu tenho que esperar aflições se eu posso ter uma vida boa? Por que eu tenho que esperar isso, sabendo que eu sirvo ao Deus que é o Criador dos céus e da terra? Por que eu tenho que passar por aflições sabendo que Deus é o dono do ouro e da prata? Alguma coisa está errada nisso aí. E, de fato, está. E o que está errado é a nossa compreensão de vida, do melhor da vida, de entendermos quais são os objetivos de nossas vidas, ou de que é uma vida melhor. Paulo ele vai dizer que se a esperança das nossas vidas se resume a esta terra, a essa vivência, a essa realidade, nós somos dignos de dó, de pena. Somos os mais miseráveis dos homens. Se a expectativa da nossa vida, se o conceito de graça para nós é ter de Deus uma vida melhor, nós não entendemos o que o rei Davi está escrevendo e Deus está falando através dele. A graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus sempre será melhor do que a vida. Mesmo quando a graça de Deus nos leva a alguns desconfortos. Mesmo quando a graça de Deus, e aqui eu volto os olhos para o contexto onde foi escrito, seja num contexto onde o seu próprio filho quer a sua cabeça. Mesmo quando a graça de Deus te leva a uma história de profunda vergonha. Porque, meus irmãos, sejamos sinceros, qual é o pai que gostaria de ter na sua história de vida um relato como esse? E esse é até um parâmetro importante para lembrarmos que a Bíblia fala da verdade mesmo. Porque quando a gente vai estudar os reis do passado, os reis da antiguidade, os imperadores, os relatos são só de vitórias. Os relatos não constam de vergonhas. Não constam de misérias suas, de suas fragilidades. O próprio Júlio César, o pessoal até hoje, estuda a doença de Júlio César, né? Porque ele, em alguns momentos, o imperador da grande Roma passa mal, o pessoal não sabe se ele era epilético ou se tinha tido um derrame, porque as deficiências nunca eram benditas, eram escondidas, eram veladas. As derrotas nunca foram memoráveis. Mas a Bíblia ela conta a história, expondo, inclusive, gravíssimas vergonhas. Eu tenho certeza que qualquer pai que tivesse uma história como essa, de uma história de um filho como esse, quando falar do seu filho, provavelmente não exporia a situação do seu filho ou da sua própria história por vergonha daquilo que passou com seu filho. Às vezes os filhos escondem a vergonha que tem dos pais, dos seus comportamentos, das suas ações. Os maridos ou as esposas escondem os comportamentos dos seus cônjuges, até mesmo a se proteger, porque ninguém quer ter as suas vergonhas expostas. O rei Davi teve. E ele disse: aquele que tinha mais dinheiro em todo o reino de Israel, aquele que tinha a palavra mais forte sobre todo o reino de Israel, aquele que foi lembrado como um rei ou um homem segundo o coração de Deus, que foi padrão para todos os outros seus descendentes. Ele olha para a sua vida e diz: a graça, a tua graça é melhor do que a vida. Nós precisamos aprender a reconhecer a graça de Deus como algo melhor do que a nossa vida, ou daquilo que nós achamos ser uma vida boa. Não estou dizendo com isso que nós devemos nos acomodar, muito pelo contrário, porque se temos uma cosmovisão cristã, nós seremos movidos ao progresso no bom sentido, à perseverança, a lutarmos pelos ideais da verdade. Nós seremos encaminhados à boa luta, ao bom combate. Mas não ao combate dos anseios da nossa alma, mas dos anseios do reino. Os meus lábios te louvam, porque eu sei que a graça é melhor do que a vida. Se faltam em nossas vidas, às vezes, palavras de gratidão e de louvor, se os nossos olhos estão turvos, se as nossas vidas estão meio escuras e meio cinzas e não conseguimos perceber
a bondade de Deus, é porque antes da graça de Deus tem vindo e tem sido buscado o melhor das nossas vidas. Pare com isso. Pare com isso. Quer ver o lado bom da vida? De verdade? Quer ver a vida de verdade? Veja a graça, porque ela é melhor do que a vida. E o versículo 4, para nós fecharmos, vai dizer: assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. E para finalizar, meus irmãos, eu vejo nesse versículo 4 duas atuações nesse mesmo campo da adoração. Da adoração que é particular, da adoração que é pública, do perseverar apesar dos problemas da vida, reconhecer que a graça de Deus é maior sobre tudo e melhor do que a própria boa vida. Nós vemos aqui Davi falando que em algo que é de dentro para fora, que é o bem dizer, e algo que é motivado à ação, que é o levantar as mãos. Bem dizer ao Senhor é falar bem de Deus. Simplista, mas não sendo vago. Há pessoas que não conseguem falar bem de Deus, porque o que conseguem ver de Deus é um Deus tirano, um Deus carrasco, um Deus que olha para ele e diz: não pode, não deve, não faça, olhe lá. Muitas vezes as pessoas carregam para Deus figuras de autoridades em sua vida, que lhe foram os piores ou os péssimos exemplos. Bem dizer ao Senhor é, olhando para a realidade, reconhecer que Ele é o próprio Deus, reconhecer os seus grandes feitos. Nós vemos isso durante todos os salmos. Na verdade, em boa quantidade dos salmos, nós veremos palavras de louvor, palavras de gratidão, palavras de exaltação à pessoa de Deus. Cumpre-me bem dizer-te. É um dever cristão falar bem de Deus. Eu vou transpor essa palavra para o Novo Testamento e vou dizer: cumpre-nos pregar as boas novas. Falar bem de Deus. Falar bem de Cristo. Falar da verdade do amor de Deus enquanto eu viver. Nós precisamos melhorar a nossa fala. Porque bem dizer ao Senhor, além de pregar as boas novas, é falar como nós lemos no texto de Efésios: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes apenas aquelas que saiam para a edificação. Sabe, escolher bem as palavras também é bem dizer a Deus. Então não empresta a sua boca para falar mal ou maldizer àquele que foi feito à imagem de Deus. Por isso que o pecado de fofoca, maledicência, é tão combatido nas Escrituras. Falar com maldade, falar não querendo o bem, falar não transmitindo graça, falar sem querer abençoar. Cumpre-nos a não usar nossa fala nesse sentido, se temos a Deus como nosso Deus forte. Mas, além disso, os nossos lábios, que devem falar bem do Senhor, devem também abençoar aqueles que nos ouvem. E, por fim, o levantar as mãos, que é um ato litúrgico aqui, que é um ato cultico. Nós fazemos isso muitas vezes durante o nosso louvor, durante a nossa adoração, levantamos as mãos para o alto, não como se aqui tivesse algum poder sobrenatural porque levantamos as mãos, mas é um sinal nosso de adoração, de entrega, de dedicação a Deus, de reconhecimento a Deus. É uma atitude. A fé cristã não é somente do que se fala, mas também do que se faz. Não é somente o falar de boca para fora, mas é também fazer de acordo com aquilo que se prega, com aquilo que se crê. O rei Davi está falando sobre a adoração. E eu creio que a nossa ordenação de adoração passa pelos princípios das Escrituras, passa pelo poder da palavra de Deus. Eu não sei no que você precisa ter a ordenação de Deus na tua adoração. Não sei se você precisa de Deus forças para criar e se posicionar em relação ao culto individual. Eu não sei se você precisa de forças para ter coragem para estar aqui constante nos cultos públicos ou comunitários ou de congregação.
Eu não sei. Se a tua dificuldade maior, no final das contas, é reunir a família para orarem juntos. Se é você usar da tua boca para abençoar as pessoas. Se é você fazer alguma coisa de acordo com aquilo que você crê. Eu sei que nós, que temos a Deus como nosso Deus forte, precisamos buscá-lo ansiosamente, com grande esperança. E devemos nos posicionar em relação a essa esperança. Então eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos, apresentar o Senhor diante da verdade que devemos buscá-lo de todo o coração, de todo entendimento, com todas as nossas forças, amá-lo de fato. E amar a Deus está além das circunstâncias, como Davi, que tendo o mundo todo contra si, a própria família contra si, tinha a Deus como refúgio e fortaleza, como rocha segura para os seus pés, como fortaleza para guardá-lo. Essa é a promessa que Deus nos faz, àqueles que o buscam, àqueles que são chamados povo dele. Por isso, ore ao Senhor, peça ao Senhor forças para buscá-lo. Vamos pedir ao Senhor por isso. Certamente Ele nos ouvirá. Busquemos com fé, com confiança. Gracioso Deus, nós reconhecemos que nós provavelmente não vivemos situações como o rei Davi viveu. Mas eu acho que, pelo menos posso falar por mim, Senhor. Dificilmente eu teria um salmo no meu coração como esse. Mesmo não tendo passado por tantas dificuldades como o próprio rei Davi passou, eu sinto, Senhor, que eu não fui condizente, eu não fui coerente com aquilo que de fato o Senhor significa para mim. E se de alguma forma, Senhor, nós temos pecado por sermos negligentes na busca ao Senhor, tem misericórdia de nós. Porque às vezes nós dizemos que Tu és o nosso Deus forte, mas não dizemos, porque não fazemos, não buscamos o Senhor ansiosamente. Não dizemos que o Senhor é como a água que vem e tira a sede da terra, ou como a cada um de nós que busca um copo de água gelado, como aquele que vem saciar as nossas vidas, porque não fazemos isso. Às vezes preferimos o copo de água e não preferimos o Senhor. Às vezes preferimos a boa vida e não preferimos o Senhor. Às vezes preferimos fazer o mal e não usar de bondade na nossa fala, e muito menos usarmos de bondade nos nossos atos, porque esquecemos de buscar o Senhor. Por isso, Senhor, dá-nos graça e misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa negligência e cura as nossas vidas, para que possamos buscar ao Senhor em nossos lares, em nossas vidas. Cura as nossas famílias, Senhor, para que dentro de casa possamos louvar ao Senhor, possamos ler porção da Tua palavra, possamos aprender juntos, possamos orar uns pelos outros em nossos lares. Dá-nos, Senhor, dessa dádiva em nossas casas, em cada família da igreja. Haja a possibilidade de buscar ao Senhor, que as nossas casas sejam um lugar de adoração ao Senhor. Senhor, dá-nos também do privilégio de nós que temos um culto individual, que temos o culto doméstico ou familiar, possamos juntos fechar com chave de ouro, se assim podemos dizer, o culto de domingo, abastecidos pelo Senhor, não com os pneus furados, não com o radiador muito quente, não com alguma peça faltando, mas justamente porque estamos ordenados pela adoração ao Senhor, justamente porque estamos buscando o Senhor durante toda a semana, possamos estar aqui, Senhor, radiantes pelos grandes feitos que o Senhor tem feito. Que possamos chegar no dia de domingo, Senhor, alimentados e abastecidos pelo Senhor, cheios do Teu Santo Espírito e não vazios, capengas, Senhor, limitados, às vezes sujos, às vezes abandonados por nós mesmos. Senhor, eu sei que o Senhor não nos deixa a nossa própria sorte. Tem misericórdia de nós. Desloca em nós, Senhor, esse agir, como foi orado durante o culto. Ajuda-nos a desenvolver a nossa salvação, porque já sabemos que tanto o querer quanto o realizar vem do Senhor. Por isso, Pai, dá-nos graça de buscarmos ao Senhor como fez o rei Davi, de olharmos para Ti, apesar das circunstâncias, e sabermos que há uma firmeza em nossa existência, em nossas vidas, e é o Senhor
porque o Senhor é o nosso Deus forte. Por isso oramos, apresentando ao Senhor as nossas vidas, os nossos desafios, a nossa semana que inicia hoje, pedindo ao Senhor que a tua graça e misericórdia nos acompanhe. Nós aproveitamos, Senhor, e intercedemos por aqueles que precisam muito do Senhor, severamente nesse exato momento precisam muito do teu consolo. Nós lembramos das pessoas que estão em Brumadinho, Senhor, aquelas famílias que hoje, até esse momento, não têm notícias, e aquelas que tiveram notícias e foram as piores. Que a tua graça, de uma forma extraordinária, seja sobre aqueles corações. Sobre aquelas famílias lá no Rio de Janeiro, por causa daquele acidente com incêndio, Senhor, tem misericórdia, ajuda-o, Senhor, fortaleça-o, Senhor, pela tua graça, pela tua verdade, pelo teu grande amor que foi revelado a nós, que seja revelado a eles também. Nós oramos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus do aflito que te busca, e nós oramos pedindo ao Senhor que os acompanhe com a tua graça e tua misericórdia. Oramos, Senhor, gratos, felizes e contentes, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos, pelos olhos da fé, que o Senhor fez e fará. Oramos no nome daquele que morreu e ressuscitou, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que a graça maravilhosa desse nosso Senhor Salvador Jesus, o amor de Deus bendito, Pai, e a presença consoladora do Espírito Santo vos fortaleça e vos dê força no Senhor para vencer segundo a vontade dEle. Que abençoe a igreja dEle espalhada por esse mundo afora hoje e para todo sempre. Amém. Amém.